boa tarde, Sr. Presidente da República, Eloísa Rodrigues, da Record TV. Primeira pergunta, gostaria de saber, todos nós sabemos dos impactos negativos desta pandemia na economia e na vida das pessoas, e com a taxa do desemprego que poderá duplicar. Pergunto se o Estado já estudou a possibilidade de cortar alguns feriados nacionais como forma de combater a crise e permitir a recuperação da economia pós-pandemia. Uma outra questão é que, sensivelmente, há 6 dias, o Sr. Presidente da República promulgou o decreto-lei, estabelece regras de utilização de máscaras, mas pergunto como fazer cumprir esta lei, tendo em conta que falta este item no mercado. E, por último, uma última questão, na sua perspectiva, o que é preciso fazer para que o estado de emergência não seja mais prorrogado, principalmente nas ilhas afetadas pela Covid-19? Olha, vou responder-lhe com espírito de síntese, dizendo-lhe o seguinte. Quando me fala de questões concretas, de pormenor, como a utilização de máscaras, o problema da inexistência até este momento do número de máscaras suficientes para que se dê cobertura às exigências legais, ou quando me faz perguntas sobre feriados, eu diria o seguinte: compete ao Presidente da República, depois de avaliação da situação vigente, decretar o estado de emergência. E ao decretar o estado de emergência, como eu disse há bocadinho, o Presidente da República define balizas, limites de suspensão ou restrição de direitos, liberdades e garantias. Isto é, diz, são suspensos os direitos A, B, C e D. Suspendendo esses direitos ou restringindo esses direitos, poderá o Governo adotar as medidas de restrição nas áreas de circulação, da liberdade, da iniciativa económica, em termos laborais, de exercício do direito de culto e assim por diante, mas estabelece os limites. Diz até onde as medidas restritivas podem ir, os direitos não podem ser restringidos. E eu tenho procurado, e sobretudo neste decreto, que os decretos não são exatamente iguais, como poderão verificar. É um decreto que dá uma margem de flexibilidade grande ao Governo, para o Governo, face à natureza e à evolução da situação de epidemia, analisando os concelhos em particular, ou as ilhas em particular, o Governo pode ir ajustando e graduando as medidas. Portanto, isso não é tarefa do Presidente da República, é uma tarefa do Governo que executa o decreto presidencial, o decreto do Presidente da República. É naturalmente que o Presidente da República acompanha a elaboração e a execução dessas medidas. Mas tudo tem a ver com medidas para que haja máscaras distribuídas, haja máscaras no mercado, medidas concretas sobre se as praias serão interditadas ou abertas ou com restrições, como funcionarão as escolas em concreto, se haverá provas de recurso, se há provas de avaliação do 12º ano, se os restaurantes, os bares funcionam e em que horário é que funcionam, se deve haver interdição de discotecas ou de outros locais de diversão noturna. Tudo isso vai constam já de um decreto, do decreto-lei de execução da anterior medida do Presidente de declaração de emergência, mas seguramente o Governo irá anunciar outro tipo de medidas concretas que irá avaliando pouco a pouco. Evidentemente que se decreta que as máscaras são obrigatórias em certos momentos e em certas circunstâncias, tem que se criar as condições para que essas máscaras sejam disponíveis para todos os cidadãos. Mas, outro sim, eu insisto nesta ideia. Eu até me referi à taxa de execução de medidas já adotadas pelo Governo
para atender às preocupações das pessoas mais vulneráveis, o rendimento social de inclusão, o rendimento solidário, o programa de assistência de apoio alimentar. O que eu digo é que o Governo deve prosseguir nessa senda, aprimorar os mecanismos, agilizar os processos, de maneira que a taxa de execução dessas medidas, que são meritórias, possa traduzir-se, digamos, na atenuação das dificuldades sofridas, em especial pelos segmentos da população mais desprotegidos, mais desfavorecidos e mais vulneráveis. Portanto, são competências diferenciadas, a do Presidente da República, a do Governo e de outro tipo de autoridades. Mas a primeira questão que pergunto se foi discutir essa possibilidade com o Governo de cortar alguns feriados nacionais como forma de vir mitigar os efeitos negativos da pandemia. Isso é uma questão que eu gostaria de deixar, digamos, para adoção ou não por parte do Governo e naturalmente que, como o decreto presidencial diz, as medidas adotadas pelo Governo devem ser articuladas em permanência, seja com o Presidente da República, seja com a Assembleia Nacional. Mas uma tomada de decisão, uma proposta dessa natureza, tem que caber à iniciativa do Governo e não ao Presidente da República. Obrigado.